Jesus morreu por todos, por toda a humanidade ou por alguns escolhidos, como pensam algumas pessoas. Alguns textos da Bíblia são pegos isoladamente, um texto sem contexto, e são ensinados, levam as pessoas a acreditar que esse texto diz uma coisa que ele não diz. E um desses textos é no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, aonde Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Muita gente pega esse texto querendo ensinar, querendo dar voz a esse texto como se ele estivesse dizendo que não somos nós, que não são as pessoas que escolhem a Deus, que escolhem Jesus, mas que é Ele que escolhe determinadas pessoas para a salvação. Se olharmos o contexto, vamos ver que Jesus está falando com os 12 discípulos, os apóstolos, e esses 12 foi Jesus sim que escolheu, porque ele veio andando e chamando de um em um para que viessem segui-lo. Então os 12 sim, nesse contexto, esse versículo está querendo dizer Jesus dizendo para os seus apóstolos que não foram eles que escolheram Jesus, escolheram seguir Jesus, mas foi Jesus que escolheu eles e os chamou para segui-lo. Essa é a verdade, a veracidade desse texto, olhando para o contexto. Em Romanos, capítulo 5, versículo 19 ao 21, nós temos um texto que diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, todos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, todos se tornarão justos. Então nós vemos aqui que se Adão pecou e o pecado passou a todos, não foi para alguns, passou para todos. Então, a morte de Jesus não foi para salvar alguns. Jesus não morreu por alguns. Jesus morreu por todos. João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo que crê, Jesus morreu para dar oportunidade, para abrir uma oportunidade para toda a humanidade, para todos que crerem, que aceitarem, que escolherem servir a Deus, escolherem entregar suas vidas para Deus. Não foram alguns que foram escolhidos. Como uma linha de pensamento muito perigosa que existe, de achar que a pessoa já nasce escolhida por Deus para a salvação, e ela só vai se converter ouvindo a palavra se ela for um escolhido, e se ela não é o escolhido, ela não vai se converter. Então, uma linha perigosa de pensamento, uma linha perigosa para seguirmos, para mostrarmos para as pessoas que não é bem assim. Jesus morreu por todos, por toda a humanidade, dando a oportunidade para que todos se salvem. Alguns, é claro, não vão aceitar, alguns, é claro, não vão querer a salvação e por isso vão acabar indo para o inferno. Mas a oportunidade é para todos que escolherem Jesus. É o ser humano que ouve a palavra de Deus e escolhe aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitar Jesus como aquele que pagou o preço ali na cruz. E não é Deus que seleciona algumas pessoas para a salvação.